Olá pessoal, boa tarde, salve Maria. Olá, salve Maria. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo. Mas agora é a tarde. E hoje nós vamos tratar de um tema chamado noivado. Porque, como vocês já devem ter visto aqui no canal, nós estamos noivos, oficialmente. Para quem não sabe, nós estamos noivos. Repetindo, nós estamos noivos! Isso Exato. significa que você nós vamos nos casar. vai nos ajudar. Que nós vamos nos casar, certo? Mas antes do casamento existe um período chamado noivado. Eu tô olhando para a tela e não para lá porque eu não entendo. Existe um período chamado noivado. E o que é o noivado? É um período de preparação próxima para o casamento. Nós já falamos aqui no canal sobre o namoro, né? Quando nós éramos namorados, nós falamos sobre o namoro e que ele é um período para se conhecer, para conhecer outra pessoa e saber se ela é a pessoa que você quer se casar. E o noivado também é isto, só que é uma preparação mais próxima do casamento. E é preparação para o casamento. Então, no namoro, tu tá conhecendo a pessoa. No noivado, tu tá se preparando para casar com a pessoa. São aparentemente parecidos, mas não é tão... São finalidades diferentes. É, porque no noivado, né, é ideal que já se saiba quando se vai casar, quais os meios utilizar, enfim. Se vai olhar mais propriamente para os meios para se chegar a este fim. Isso. Então, isto é o noivado, né? Um período de preparação para o casamento, então, em que os noivos se preparam espiritualmente e também materialmente. Então, por isso que existe um rito para isso. Antigamente era muito comum essas preparações do noivado. Como vocês puderam ver no vídeo anterior, que foi as pessoas... Tem gente que não entendeu ainda, mas no vídeo foi separado em duas partes. Uma que eu pedi ela em noivado e outra o rito do noivado. Então, o pedido de casamento e depois, um outro dia, não sei se deu pra ver ali, mas foi o rito do noivado, em que os contraentes, no caso eu e a Beatriz, que serão os esposos, eles estão se preparando para o casamento e aquele rito ele sela em que o casal ali se compromete em se casar, entende? Que só pode romper o rito do noivado se os contraentes, por exemplo, cometerem um tipo de traição, que é uma causa específica para o rompimento. Então, você só pode romper um noivado com uma justa causa, exatamente como no caso de um vínculo trabalhista, é uma justa causa, no caso de uma traição, uma justa causa. No próprio Suma Teológica, São Tomás de Aquino fala sobre isso. No volume que ele fala sobre os sacramentos, sobre o sacramento do matrimônio, ele vai lá dizer essas questões sobre os esponsais, que é esta bênção do noivado, né? É essa ocasião em que os noivos fazem uma certa promessa de que em breve irão se casar. São tipos de votos temporários. Lataria mesmo, né, cara? Sabe usar esse carro velho. Diferente do matrimônio, que não pode ser rompido, o noivado pode ser rompido, mas com uma certa condição. Não pode ser por qualquer motivo, senão você cai em pecado mortal, porque você fez uma promessa diante de um sacerdote, diante de Deus. Então não pode ser rompido por qualquer coisa. É um juramento. Então quando você faz o exame de consciência lá... Inclusive nós vamos fazer outro vídeo sobre esse carinha aqui, ó. Tá escrito aqui, escudo admirável, é um devocionário. Ele explica sobre o que é o juramento, e nada mais é do que um juramento. Nós fizemos um juramento no altar, mas não é um juramento que tem um selo sacramental, ou seja, não traz graça santificante. No entanto, romper juramentos cai em pecado mortal. Nesse caso, esse é um juramento, todo solene, inclusive, que envolve, se você rompê-lo, você cai em pecado grave. Correto? Então, ele está relacionado com o juramento, ainda não com o sacramento. O casamento é outra coisa que ainda não entendeu. O casamento está vinculado a uma graça santificante, por isso é um sacramento. E aí, ele é uma questão, né, bem jurídica, no sentido de que ali o sacerdote é uma testemunha. No dia em que nós noivamos, ali na igreja, foi necessário também que houvesse duas testemunhas, além do padre, né, que assinaram, né, os papéis, enfim. Então é algo, assim, bem sério, né, se mostra até nesses detalhes, assim, também, das testemunhas, das assinaturas e tudo mais. Então o padre nos explicou, né, muito bem como funciona. Então ali ele foi uma testemunha, então nós não podemos romper o noivado por qualquer motivo. Eu testemunho a promessa solene de casamento de vocês, elas declaram noivas,
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o noivado, então, é um período muito importante para os noivos. E aí alguns podem se perguntar, mas quanto tempo deve durar um noivado? O tempo que for necessário para se chegar ao fim. Tá, mas a pessoa quer saber em número. A pessoa não quer saber assim. Em dias, meses, ela quer horas. saber. Mas o que acontece? Vamos colocar o nosso caso, por exemplo. Nós namoramos durante 3 anos. O correto era 2 anos. Um tempo máximo de namoro. Porque essas obras, elas são escritas primeiro. Para famílias já são católicas, bem estruturadas, e que os filhos estão se encaminhando ao sacerdócio ou ao casamento. Então, quer dizer, a mãe e o pai, eles já tinham noção nessas obras de que os filhos precisam conhecer uma pessoa, e conhecendo essa pessoa que irá para o casamento, ou seja, irá para a sua finalidade, correto? O problema é que nós vivemos nesse mundo moderno em que as famílias se acostumaram a que os namorados namorassem 5, 6, 10 anos. Então, o que acontece? O homem moderno, ao ler essas obras, ele não entende. Como assim 2 anos de namoro só? Tá louco? Não é. É porque o namoro, ele é próprio de um período temporário. Então ele tem que ser um tempo curto mesmo, o suficiente para você conhecer a família, conhecer a pessoa, conhecer os costumes locais, que às vezes, por exemplo, aqui no sul, como é todo picotado, cada local tem um costume diferente, tem uma tradição cultural própria. E isso, querendo ou não, isso envolve as diretrizes familiares, entendeu? Uhum. Então isso você precisa conhecer quem é a pessoa, debater, conversar com ela sobre várias questões, e questões que são fundamentais, por exemplo, família, filhos, onde vocês vão morar, a profissão que cada um tem, a disposição da mulher em ser mãe de família, entendeu? E toda essa questão tem que ser debatida, todas as questões, todas. Isso leva tempo, você não vai chegar assim em um dia, vamos lá, método Billings, o que mais? Não dá para fazer isso, então você precisa conhecer a pessoa, isso leva um tempo. Uhum. E no caso do noivado, ele é mais curto ainda, porque veja, se tu já ficou, vamos pensar a pessoa, o homem moderno, tu já ficou 5 anos namorando, tu já conhece a pessoa, né? Vamos dizer que ela teve um namoro católico, né? Não estou dizendo um namoro mundano, que daí já nem tem como explicar isso aí. Mas a pessoa virtuosamente viveu um namoro. O noivado, ela deve ser curto, porque você já ficou um tempão conhecendo aquela pessoa. Você é abençoado de Deus, cara. É domingo, pra onde vocês estão indo? Vão ficar em casa. Então você não precisa de um noivado longo de meses, alguns meses. Agora, é evidente, se você namorou pouco tempo, menos de 2 anos, é evidente que o noivado ele tende a se estender um pouco mais. Então aqui estou dizendo que o namoro é uma preparação e o noivado é preparação para o casamento. Isso. Entende? E o noivado não é uma questão de status. Já namoramos tanto tempo, então vamos noivar, né? Pra não ficar feio aqui, ó. Pra não dar ruim? Pra não dar ruim. Pra não dar ruim, ou, né? O pessoal não dizer assim, nós estamos tanto tempo namorando, não estão noivos ainda, né? As pessoas ficavam, de certa forma, nos cobrando isso, perguntando, né? Aqui nos comentários, quando é que vocês vão casar e tal. Mas nós, né, tivemos paciência e analisamos que conforme a vontade e o tempo de Deus. O noivado não é para ser algo longo, né? Nós poderíamos ter noivado antes, sim, mas não faz sentido, porque o noivado é uma preparação próxima do casamento. Então não faz sentido você noivar 1 ano e meio antes do casamento. 2 anos às vezes. Até porque você faz ali uma promessa, né, de que você vai se casar em breve com aquela pessoa. Tem outro problema que as pessoas também não conseguem entender. Então vamos lá, existem católicos de bom coração, pá. Quando é que vocês vão casar? Perguntava, quando é que vocês vão casar? Porque não tem que noivar logo. Mas nesses livros, nessas obras que nós lemos, assim, principalmente uma obra chamada Tu e Ela, é uma obra da editora Caritatem, que vocês podem acessar aqui embaixo. Se vocês quiserem, nós vamos fazer um vídeo falando sobre livros de preparação para o matrimônio. Isso, e essa obra ela explicita bem, porque o perigo do noivado, porque quando tu tá no noivado, tu tem a impressão de que você está casado. Impressão. Isso faz com que as tentações contra o 6º e o 9º mandamento sejam maiores. Uhum. Então, se você fica muito tempo no noivado, a tentação aumenta. E é isso que as pessoas não estão entendendo. O noivado não é um período longo.
católico de bom coração, que eu sei que vocês estão aí se perguntando sobre isso. É um período curto, porque a tentação vai ser muito maior, entendeu? O demônio não quer que você esteja casado, ele quer que você peque. Então ele vai tentar ainda mais nesse período. Entende que a pessoa não acredita no diabo e ela acredita em qualquer coisa, mas ele é real e ele tem as suas lógicas, vamos dizer assim. Então ele vai tentar ainda mais o noivado contra o sexto e o nono. Então o noivado tem que ser bem breve, exatamente por questões burocráticas. Qual paróquia, quem vai ser o sacerdote, como que vai ser o procedimento, se vai ter uma janta, um café, uma festa, o que vai acontecer. Então tem que ser, são para essas questões. E principal, a questão espiritual. Entende? Então, só que isso já tem que estar preparado antes, já se conhecerem antes no namoro. Então, é isso que, às vezes, tu debater com as pessoas sobre essa questão é um pouco complicado. Por quê? Porque, às vezes, até elas já tiveram um período de namoro muito longo. Então, elas acreditam que, né? Por que vocês não casaram ainda? Vocês precisam casar! Mas veja que interessante, é a vontade de Deus primeiro. Não a vontade dos homens, mesmo de pessoas boas. Mesmo de católicos de bom coração, amigos inclusive. Mas é a vontade de Deus que tem que ser feito primeiro. Entende? Então, se ele quis nos preparar de uma forma específica, vai ser dessa forma. Talvez se nós tivéssemos já casados, nós talvez não estaríamos ainda preparados, né? Talvez não teria dado o tempo certo ainda, né? Para que estivéssemos definitivamente preparados para assumir, né, o sacramento do matrimônio, para assumir essa missão de pai, mãe, esposa, né? Do caso geral, esses livros eles dão uma dica, dão toda essa formação do caso geral, né? Do período de um namoro de 2 anos, de um noivado no máximo 6 meses. Então isso é o padrão, vamos dizer assim. Mas é evidente que o problema que nós estamos vivendo do mundo moderno, você tem que trazer para o teu caso específico, particular. Não é você quebrar a regra sempre. Mas é que você precisa fazer essa análise, senão fica muito difícil, senão você fica numa pressão assim, não, tem que casar, mas o básico, às vezes, você não... você tem que resolver outros problemas ali, e não é assim, ó, as pessoas pensam que é a questão de emprego, de casa, de outras comodidades materiais, não é essa a questão, às vezes são questões próprias, entende? Que precisam ser trabalhadas antes, não é nem uma questão material, porque muitas pessoas... carro, tem casa, tem uma estabilidade empregatícia e ainda não casaram. Então, evidentemente que não é esse o problema. Tá? As pessoas colocam assim, não, tem que ter uma casa própria, eu tenho que ter um carro todo quitado e tenho que estar num emprego estabelecido depois do meu pós-doutorado. Isso é o pensamento da modernidade. Só que, olha que interessante, porque quando você é casado, você tem a graça santificante. E você só vai conseguir as outras coisas a partir da graça. Ou seja, buscar primeiro o reino de Deus e o resto será acrescentado. O que o mundo moderno faz? Busca as outras coisas e o reino de Deus... inverte a ordem. Exatamente. Ou até exclui, né, alguns dos princípios. Então, o que os noivos precisam fazer neste período do noivado, né? Em que nós, a partir das obras que nós lemos, nós entendemos. É uma união espiritual. Então, os noivos precisam se aproximar ainda mais do que já estavam antes do namoro, precisam ter essa unidade nas ideias, nos sentimentos, né, integralmente em tudo, para que então eles possam se unir sacramentalmente e de modo agora carnal, né, depois do matrimônio. Então é preciso que antes, por isso que é preciso que antes se conheça a alma do outro, para que se possa haver ali uma união de espírito, de almas, para depois no matrimônio acontecer a união da carne. A gente pode até dizer que isso é uma unidade operativa. Por quê? Porque os dois são uma só carne e um só espírito, certo? Então, os dois agem como se fosse uma coisa só. Então, a unidade opera, então eles vão realizar ações como se fosse uma coisa só, que é a família, entendeu? Então, é esse que tá. Quando nós tomamos a decisão, mesmo já no namoro, né, então nós estamos conhecendo no namoro a alma um do outro, no noivado unindo essas almas e depois no casamento unindo os corpos, ou seja, fechando o composto, que é a união que é corpo e alma, né? Tropologia atomista, corpo e alma, composto. Então você torna um só corpo e uma só alma depois do casamento. Né? Você está unindo com outra pessoa. Então as decisões, por exemplo, elas precisam ser juntas, entendeu? Por isso vocês precisam discutir. E brigas com o vizinho que coloca um funk nessa hora vai existir o tempo todo. Brincadeira. Então vocês vão discutir,
porque vocês têm algumas divergências. Isso é normal porque vocês não são iguais. Mas vocês terão uma certa unidade agora, porque vocês estão entrando em comunhão. Essa é a palavra. Então, aí que tá. Como que no namoro moderno, você primeiro se relaciona com o corpo e depois com a alma? É óbvio que não vai romper, não vai durar. Por mais que fique por anos, uma hora isso vai romper. Porque a unidade não está vinculada à alma, está vinculada ao corpo. A hora que passou o prazer, perece, né? a hora que passou o prazer ali, passou a unidade. Só que a unidade está na alma. E aí que tá a diferença. Que a unidade corporal, ela é procriativa. E quando você fala essa questão de procriação, de ter filhos, óbvio que a pessoa fica louca, porque ela está unida ao corpo do outro. Então, se o outro vai ter um filho, isso vai atrapalhar. Entendeu? Então, o noivado, ele se aproxima dessa unidade espiritual entre os noivos, porque eles começam a tomar decisões em conjunto, porque o casamento é para quem? É para os noivos, é para as duas pessoas. Não é para família, não é para parente, não é para festa, não é para nada. É entre os dois. É os dois que realizam o casamento. Inclusive, você pode se casar apenas tendo os noivos, né? O sacerdote e 2 testemunhas. Acabou. Ou seja, é o casal que faz o sacramento. Então nós vemos, infelizmente, hoje em dia, pessoas que inclusive são casadas e têm muitas divergências. Isso é um problema. Porque essas divergências, elas deveriam ser conhecidas antes. Porque vocês não se espantem, mas nós temos divergências. É normal. Só que isso tem que ser debatido, isso tem que ser conversado. Como o Vaticano II gosta de falar, dialogado. E é natural que se tenha, né, divergências. Pode ter, desde que elas não sejam essenciais, né? Isso desde que elas mesmo. não se refiram ao que é primordial, essencial. Fundamental. Então, nas coisas essenciais, fundamentais, nós temos essa união. Essas divergências, né, bobas, Que são vão existir. divergências secundárias. Local de moradia, tipos de imóveis, vizinhos, se você mata ou não que passa com o carro aqui, ou se só dá um tapa na cara. Então, são divergências que não atrapalham o fundamento, entendeu? Agora, por exemplo... São acidentais. São acidentais. Agora, o fundamento, por exemplo, se a mulher quer usar anticoncepcionais. Isso é um problema de fundamento. E tem pessoas que, infelizmente, né, só foram descobrir toda essa importância da preparação, do que é o matrimônio, da missão, né, de um casal depois de se casarem, né? Tem muito esses casos, né? E para essas pessoas, né, o que resta é orar pelo outro, né? Que pode haver ali uma conversão por apenas um dos cônjuges e o outro não ter tido. Então é uma situação mais complicada, né? Mas para aqueles que vão se casar ainda, que estão namorando ou que nem estão namorando ainda, mas que pensam em se casar, fica a dica aí, ó. Façam o que é correto. Procure uma pessoa que seja de fato católica, para que não haja divergência. E uma das coisas fundamentais e que nos ajuda bastante é ser extremamente verdadeiro, não só sou super sincero, não é essa a questão. É você ir para os temas mais difíceis, para os temas mais espinhosos. Por quê? Porque se você fica rodeando e não vai até lá, significa que uma hora vocês vão ter que falar aquilo ali. Você só está procrastinando, postergando o assunto. Então uma hora vocês vão ter que debater sobre aquela questão. Sobre a questão da castidade, sobre a questão sobre a modéstia, sobre relação conjugal. Então vocês vão debater várias questões importantes. Porque isso está relacionado com a vida a dois. Então vocês precisam deixar as coisas claras. A outra pessoa precisa saber claramente com quem ela está se envolvendo. Entende? É melhor você falar a verdade com a possibilidade da pessoa te deixar do que você viver na mentira com a possibilidade da pessoa ficar contigo. É o contrário, daí, entende? Porque você ser explícito e claro, a pessoa já sabe com quem ela está lidando. Ela não fica, eu não sabia disso. Não, você sabe com quem você está lidando. É essa pessoa aqui. Se você vai ter algum erro ali, aí vocês podem conversar, vocês podem debater, mas você está dizendo claramente quem você é. Perfeito. Então é necessário sempre ter o diálogo, a conversa, para que vocês possam já ter essa união de alma, de mente, né, de espírito, para depois então culminar na união da carne. E diálogo não é como as pessoas modernistas pensavam, vamos dialogar e vamos aceitar o erro, não é isso? Não é assim não. Dialogar é conversa, é você saber e dizer assim, ó, está errado, não dá para ficar assim, entendeu? Vamos chegar a um acordo, mas um acordo que busca a verdade, busca
aceitar, acolher a verdade e eliminar o erro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nós também queremos divulgar aqui o nosso site do nosso casamento, que está aqui na descrição do vídeo, beatrizejonathan.com. Lá você pode conhecer a nossa história brevemente, pode nos presentear, né, com algum dos presentes que nós disponibilizamos lá na lista virtual de presentes. Ou você pode mandar um valor aqui no Pix que está passando na sua tela e também aqui embaixo um link diretamente para você nos auxiliar nesse casamento, ou seja, desde R$1 ao infinito, você pode nos ajudar, nós precisamos da sua ajuda, porque... Todo auxílio é bem-vindo. Exatamente, então você pode e deve, se você quiser, nos ajudar, porque isso é muito importante, dinheiro. Quem já se casou sabe, né, como essa etapa de casar é difícil, né, tem muitos gastos, casa nova, enfim. Então, se você quiser nos auxiliar, nós agradeceremos. É isso, até o próximo vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei!